Então, hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre as nossas próximas etapas da disciplina de beneficiamento têxtil. E a gente tem conteúdo que foi passado na aula passada, dia 13 de julho, que é sobre a estamparia industrial. E hoje a gente tem um conteúdo que vai estar postado ali para vocês sobre estamparia artesanal. Esses dois conteúdos, pessoal, eles vão dar toda uma base para vocês de entenderem um pouquinho das possibilidades de estamparia que existem no mercado, tanto ela sendo estamparia artesanal quanto sendo industrial. E aí, na aula passada, a gente conversou ao vivo e a gente conheceu algumas das industriais, e hoje a professora vai postar para vocês, e está postado ali para vocês, né, o conteúdo sobre a estamparia artesanal. Esses dois conteúdos, eles dão base para que vocês desenvolvam a próxima atividade da disciplina, a próxima avaliação. Então, vocês tiveram a avaliação 1, que é o questionário online, e agora a gente passa para a avaliação 2, que é um glossário de estampas, onde vocês vão pesquisar estampas. Então, vocês vão ter aulas destinadas para fazer esse trabalho, né? Então, vão ter tempo para estudar o conteúdo, né, além do que já estudaram, e para complementar e desenvolver, né, esse trabalho. Então, eu quero explicar para vocês hoje como que vai ser desenvolvido esse trabalho, o que vocês precisam fazer. E, claro, caso, mesmo assim, vocês ainda não tenham dúvidas, vocês vão perguntar para a prof, ou por e-mail, ou por WhatsApp, a gente vai conversando. Tá, gente? Então, deixa eu explicar aqui para vocês como que vai funcionar. Então, a gente tem essa segunda avaliação, né, do segundo trimestre, que são relativos às estampas. O que vocês precisam fazer para essa atividade, gente? Então, aqui a professora botou uma explicaçãozinha para ficar bem claro para vocês. Então, o que é a avaliação? É um glossário de estampas com 10 diferentes estampas. O que é um glossário? O glossário nada mais é do que compilação de informações sobre algo que vocês vão pesquisar. Nesse caso, vocês vão pesquisar estampas, tá? Sobre qual assunto a avaliação? Esse assunto dessa atividade, ele corresponde às aulas do dia 13 de julho e a aula de hoje, ou seja, o conteúdo que a professora postou no dia 13 de julho e o conteúdo que a professora postou no dia 20 de julho. O prazo da entrega, vocês vão postar numa pasta compartilhada, que a professora vai abrir ali no Siga, na aba Tópicos de Aula, até o dia 17 de agosto. Então, vocês vão ter até o dia 17 de agosto para desenvolver essa avaliação. Como vocês podem fazer? Bom, a avaliação ela pode ser feita no computador, à mão, com colagens e revistas, mas ambos devem ter capricho, organização e deverá estar visível para que a professora consiga ver. O que eu quero dizer assim? Deverá estar visível para que a professora consiga visualizar, né? Porque às vezes vocês fazem os trabalhos à mão, tiram fotos e a professora não consegue ver direito o resultado. Então, vocês podem fazer à mão esse trabalho, né? Podem recortar as imagens de revista, colar. Eu vou explicar para vocês ainda na sequência como fazer, vou dar o exemplo. Podem colar, mas tem que estar visível. Ou seja, se vocês forem fotografar, né, e depois botar nos slides, ou apenas fotografar e organizar para mim, vocês precisam fazer de uma forma que eu consiga visualizar, tá? Então, não pode ser mal cortada a imagem, não quero, por exemplo, a foto do trabalho e no fundo a toalha de mesa de vocês, eu quero que seja só o trabalho, tá? Então, vocês têm essas informações. Como que podem fazer? Então, exemplo de organização do glossário, 10 diferentes tipos de estampas. Ou seja, pessoal, vocês vão fazer estampas diferentes, conteúdo que a professora postou. Então, ali a gente aprendeu a devorê, né? Aprendemos a estampa tie-dye, aprendemos vários tipos de estampas. E vocês vão buscar imagens na internet e vão trazer para esse trabalho. Então, glossário de estampas. Como que é? Primeiro, vocês vão fazer uma capa. A capa pode ser exatamente como essa que a professora colocou, glossário de estampas, beneficiamento têxtil, professora Camila Bart Paiva, e abaixo o nome de vocês. Então, vai ter uma capa. Professora, eu posso fazer uma capa divertida, trabalhar com imagens? Claro, gente, eu acho que o mais interessante é vocês serem criativos, fazer um trabalho bem bonito, com criatividade, e claro, lembrando o trabalho, que é um trabalho de beneficiamento têxtil, né? E esse trabalho especificamente, vocês estão trabalhando com estampas, as estampas industriais e as estampas artesanais. Então, lembra que a gente pesquisou sobre Fábia Aranha, em que vocês apresentaram, que eu mostrei para vocês um videozinho do processo criativo dela, que ela trabalha com estampas, que ela usa estampas a partir de plantas. Vocês podem estar buscando esses exemplos para o trabalho de vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a capa. Depois da capa já vem o trabalho. Então, aqui um exemplo de como vocês podem fazer. Lembrando, são 10. Essas, digamos que fosse a número 1 do trabalho de vocês.
vocês vão botar a imagem de uma estampa do lado, vão botar do lado a descrição dela. Então, por exemplo, a professora ensinou para vocês a estampa artesanal tie-dye. Então, aqui tem uma imagem do que é a estampa tie-dye e do lado explicando o que é a estampa tie-dye. Vocês podem buscar a explicação lá nos slides. Em todo o conteúdo que a professora colocou, tem explicação de todas as estampas. E aí vocês vão olhar lá, a professora ensinou deve ter umas 20 ou 30 estampas diferentes, umas 20 tipos de desenvolvimento de estampas, né? Então, vocês vão buscar esses exemplos e trazer para o trabalho. Aqui a professora botou outro, ó, esse aqui é uma estampa artesanal tie-dye. Então, lembra, vocês podem fazer, por exemplo, 5 artesanais e 5 industriais, né? Podem dividir esse trabalho em 5 estampas artesanais e 5 industriais, é uma boa dica. Depois, eu botei aqui um exemplo para vocês, estampa industrial, a policromia. Aí vocês vão botar uma imagem da estampa policromia e do lado explicando o processo que é a estampa policromia. O que é a policromia? Este processo de produção é semelhante à quadricromia, apenas se diferencia na quantidade de cores que deverá separada através da retícula. Esse textinho aqui está lá no material que a professora colocou. E aí, na sequência, vocês vão trazendo as outras estampas até completar todas. Então, são 10. Aqui a professora botou um exemplo de como fazer o trabalho, né, com 2 exemplos. Sugestão, façam 5 artesanais e 5 industriais, né? Tentem balançar, se professora, eu consegui 6 artesanal e 4 industrial, não tem problema. Mas tentem fazer o título bonitinho no slide, né? Se é artesanal ou se é industrial. Colocar o nome da estampa do lado, a imagem e a descrição dela. A imagem e a descrição dela, tá, gente? Então, 10 tipos de estampas, tá? Aqui eu vou botar para vocês, então, como vocês vão se organizar. Atenção nos prazos. Então, vocês têm a aula do dia 27 e a aula de hoje para começar, né? Hoje vocês vão estudar o conteúdo que você vai postar, tá postando, né? Dia 27, vocês têm aula para fazer dia 3 de agosto, 10 de agosto e dia 7 de agosto também, que é um sábado letivo. Então, olhem aqui, vocês têm 27/7, 3 de agosto, 7 de agosto e 10 de agosto, ou seja, 4 aulas nossas, para fazer esse portfólio, esse glossário das 10 estampas. No dia 17 de agosto, a professora vai abrir uma pasta lá no Siga, e aí vocês vão postar o trabalho pronto. Podem fazer, como eu botei o exemplo aqui, em slides, podem fazer no Word e podem fazer à mão, mas lembrando que sempre tem que estar caprichado, organizado, né, bem feitinho. Pessoal, vocês têm prazo, né? Vocês têm tempo, olha só quantas aulas para fazer, então não tem justificativo para atrasar a entrega, tá? Então se organizem para fazer. Lembrando, né, vou reforçar aqui como que deve fazer. Uma capa, depois da capa, começar a apresentar as estampas. Aqui a professora botou o exemplo de uma estampa artesanal tie-dye, imagem da estampa, do lado da descrição. Exemplo de uma estampa industrial, imagem da estampa e descrição da estampa. São 10. Aqui a professora está botando 2 exemplos. Professora, eu posso usar o exemplo que tu está dando? Podem. Aí vocês vão ter mais 8, né? Mas aí mudem a imagem, melhorem a descrição, mas podem usar já essas também como exemplo, tá, gente? Então, se organizem. Então, na aula de hoje, vocês já vão ter um conteúdo que ele é sobre a estampa artesanal. Por exemplo, aqui tem molde vazado. Vocês podem buscar exemplos de estampas com molde vazado e trabalhar lá. Molde, estampa artesanal, efeitos especiais, a xerografia. Podem buscar exemplos e postar lá. E assim por diante, vocês têm muitas ideias. E vocês podem estar achando outros tipos de estampas que a professora nem colocou aqui, né? Então, temos 2 aulas, a aula do dia 13 de julho e de 20 de julho, com conteúdo para vocês se basearem para fazer o glossário das 10 estampas, tá, gente? Então, eu espero que vocês consigam desenvolver com êxito, que sejam criativos, né? Aqui a professora fez um slide todo branquinho, sem nada, mas vocês podem fazer bem criativo. Eu tenho visto que a turma tem trabalhado muito bem com a questão da criatividade, feito trabalhos lindíssimos, e esse é um trabalho que eu espero um resultado bem bacana de vocês. Qualquer dúvida, a prof está à disposição, e me questionem, tirem as dúvidas, tá? Um beijo e bom desenvolvimento, gente!